Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje, vamos mergulhar nas histórias e nos segredos de Shinoshaki. É um bairro em Edogawa, Tóquio. Pode parecer, assim à primeira vista, uma zona residencial calma, mas as fontes que temos, documentos locais, guias, informações sobre o património, contam outra história. A ideia é mesmo desenterrar essas narrativas, não é? E descobrir os locais que ainda guardam ecos do passado. Preparem-se porque há surpresas. Sem dúvida. Shinoshaki fica ali na margem direita do rio Edo. E, a sua identidade foi mesmo moldada pela água. Podemos pensar nela quase como uma antiga aldeia aquática, por assim dizer. E embora a urbanização tenha mudado muita coisa, as pistas estão lá, para quem souber onde procurar, claro. Então vamos começar pelo básico. O nome, Shinoshaki. As fontes dizem que vem de shino, bambu fino. Exato, Izaki, que significa cabo ou banco de areia. Já nos dá uma imagem, não é? Da paisagem original. Pois, uma terra baixa, formada pelo rio, coberta de bambu. Faz sentido. Faz todo o sentido. E isso confirma-se em registros antigos. Nomes como Kamishinozaki, por exemplo, já aparecem em documentos por volta de 1398. Estamos a falar de um povoamento com mais de 600 anos. que surgiu nesses bancos de areia, nesses diques naturais um bocadinho mais altos. Para proteção contra as cheias, imagino. Precisamente. E o que é fascinante é que ainda hoje, se repararmos, algumas casas mais antigas, maiores, estão em terrenos ligeiramente elevados. Correspondem a esses diques antigos. A história está mesmo ali, na topografia. E para quem quiser sentir essa ligação mais antiga à água e à paisagem, há sítios que funcionam quase como máquinas do tempo. O Shinodabori Shinsui Ryohodo, por exemplo. Um antigo canal, agora um parque verde. Sim, esses espaços são ótimos. Esse e também o Ongo Yozui Shinsui Ryokudo. São antigos canais de irrigação transformados em passeios verdes. Mostram como a infraestrutura de ontem, vira o espaço de lazer de hoje, mas guardando a memória da água. E claro, a própria margem do rio, agora com parques como o Shinoshaki Ryokuchi, mantém essa ligação, não é? Exatamente. Essa relação fundamental entre a terra e o rio. E falando em elementos que definiram a zona, o bambu não deu só um nome, havia uma arte local importante, o Shinoshaki Zaru. Sim, as peneiras de bambu. Era uma atividade secundária muito importante para os agricultores. Faziam-nas no inverno, sabe? Isto tudo desde o final do período Edo até, mais ou menos, a Era Showa, meados do século XX. Usavam bambu dali, mas também traziam de Shiba. E era muita gente a fazer isto? Olha, as fontes falam em cerca de 200 famílias no auge. Era quase uma indústria caseira, sim. E o que aconteceu? Imagino que... Pois, a história é clássica, não é? O artesanato contra a indústria. Chegaram os plásticos, mais baratos, mais práticos, e as peneiras de bambu, tornaram-se obsoletas para o uso diário. A arte entrou em declínio e quase desapareceu. Que pena! Foi. Felizmente, mais tarde, reconheceu-se o valor cultural, foi designada Património Cultural e Material. E os poucos artesãos que restavam, como um senhor chamado Kusanagi Akio, foram vistos como guardiões. É um lembrete, não é? Da fragilidade destas tradições manuais. E hoje em dia há algum sítio onde se possa ter uma ideia disto, desta ligação ao bambu? Sim, diretamente ligado ao artesanato não é fácil, mas há um espaço curioso, o Teik Tushitasimu Fugiroba, a praça de familiaridade com o bambu. É gerido pela autarquia, cultivam lá bambu. Não é uma oficina, claro, mas serve como uma homenagem a um sítio para pensar na importância do bambu para Shinoshaki. Interessante. Mudando agora para outro aspecto-chave, a fé e os festivais. Há um sítio que me pareceu impressionante, o Santuário Shinoshaki Singen. Dizem as fontes que foi fundado em 938. Isso é incrivelmente antigo, antes da rebelião de Taira no Masakado. É notável, de facto. É considerado o santuário mais antigo de Edogawa. A divindade principal, Konohana Sakuyahime, está ligada à proteção no parto, prevenção de incêndios, cuidado dos filhos. Preocupações universais, não é? Sem dúvida. E ter 13 capelas subsidiárias ali no recinto mostra bem a importância que teve como centro espiritual durante séculos. E este santuário é palco de festivais que mantém a comunidade viva. Um deles, o Nobori Matsuri, Festival das Bandeiras Gigantes, acontece de 2 em 2 anos a 1 de julho. O que é que tem de especial? Bem,
A escala é de loucos. Imagine 10 ou mais bandeiras enormes com mais de 20 metros, a pesar mais de 1 tonelada cada. E são erguidas só com força humana, com técnicas tradicionais. Mas o mais fascinante, talvez, seja o renascimento disto. Foi reavivado em 1980. Uhum. Numa altura de grande mudança para Shinoshaki, certo? Com a urbanização a acelerar. Exatamente. Se ligarmos os pontos, o renascimento de uma tradição tão visual, tão cooperativa, não foi só nostalgia. Parece ter sido uma forma consciente de fortalecer a identidade local, de criar laços entre os antigos moradores e os novos que chegavam. Uma forma de dizer nós somos isto, no meio da mudança. Faz sentido. E há outra tradição local igualmente fascinante, o Shinoshaki, Hongo Shishimomi Gyoji, o ritual do leão rolante. Esse é outro. Tem uma energia incrível e raízes fundas. Levam pela cidade 2 cabeças de leão douradas, imponentes, uma masculina, outra feminina, cada uma com 1 metro de altura, a pesar uns 60 quilos. 60 quilos, carregados aos ombros. Sim, o objetivo é rezar pela saúde e afastar epidemias. As origens parecem ligadas à fé teno, talvez tenha começado na epidemia de cólera de 1858. Há até uma história local que diz que numa epidemia em 1915, a zona de Hongo foi poupada e eles atribuíram isso ao ritual. Uau! E como é o ritual? Parece intenso. É muito dinâmico. Os portadores carregam as cabeças, gritam ara, ara, saltam, giram para a esquerda, dizem que é para apaziguar os maus espíritos do subsolo. E o momi, no nome, quer dizer amassar, agitar. Eles agitam as cabeças com muita energia para espalhar as bênçãos. No fim, dão uns talismãs de papel, os ongoshishi. E, tal como o das bandeiras, também esteve para acabar. Sim, uma história parecida. Foi interrompido nos anos 60. Faltavam jovens para carregar as cabeças pesadas. Um problema comum, infelizmente. Mas a comunidade reagiu. Em 81, criaram a Associação de Preservação Shishimomi e conseguiram trazer o ritual de volta. As cabeças foram restauradas em 2010. Hoje é Património Cultural Popular e Material de Edogawa. E envolve muita gente. Uns 200 membros visitam umas 400 casas. Que histórias incríveis de resiliência! Para quem visita, são mesmo tesouros. Ir ao santuário Shinoshaki Senjen já deve dar para sentir a história, mas se a visita calhar bem, ver o Nobori Matsuri ou o Shishimomi Gyoji, esse é 14 de julho, não é? Deve ser uau! Sim, o Shishimomi é 14 de julho, começa cedo, às 7, no Parque Shinoshaki Hongo, e sim, costumam haver bancas de comida e até uma versão para as crianças experimentarem rolar o leão. São experiências únicas. Oportunidades raras mesmo. Bem, já falámos da terra, do artesanato, da fé. Vamos agora ao elemento que moldou tudo, o rio Edo. Já mencionámos a importância como transporte, para o sal, por exemplo, mas também era perigo, tragédia. Há aquela história da irrupção do Monte Asama em 1783. É uma história que diz muito sobre a compaixão da comunidade. Depois da erupção, as cinzas e, infelizmente, os corpos de muitas vítimas desceram pelo rio Tone até ao Edogawa. As fontes contam que os aldeões de Shinoshaki e das redondezas recolheram esses corpos, de gente desconhecida, e deram-lhes um enterro digno. Anos mais tarde, ergueram uma estela memorial no templo Zenyoji, a Tenmei Sannen Asamayama Funka Ushisha Kuyoi. É um monumento à empatia perante o desastre. Que forte. E essa relação de respeito e medo do rio continuou. Desastres mais recentes, como o tufão Kathleen, em 1947, que foi devastador ali. Sim, esse tufão inundou gravemente Shinoshaki e impulsionou os esforços para controlar o rio. E isso leva-nos a outra estrutura notável. A comporta Edogawa Suikomon, ou comporta Shinoshaki. Foi concluída em 1943. É um testemunho da engenharia para controlar cheias. E o interessante é que também funciona como um sistema de eclusas, tipo um elevador de barcos. Para passar os barcos entre níveis diferentes de água. Exatamente. Uma obra impressionante para a época. Então, para quem se interessa por esta história do rio, sugerimos uma peregrinação fluvial. Ir ao templo Zenyoji, ver a estela, refletir e depois ir ver a comporta, a Edogawa Suikomon, símbolo do controle. E talvez, para completar, apanhar o ferry Yagiri no Watashi, mesmo que seja um pouco fora.
Sim, o Yagiri no Watashi é um dos últimos ferries tradicionais em Tóquio. Dá uma ideia do transporte antigo. Essa combinação memorial, comporta, ferry, dá uma visão completa da relação complexa da comunidade com o Rio Edo. Compaixão, engenharia, adaptação. E isso leva-nos à transformação mais recente de Yoshinoshaki, de zona rural para residencial e de lazer. A estrada Keiō, nos anos 60, e depois a estação de metro, em 86. Foram marcos, não é? Foram. E o interessante aqui foi a estratégia de planeamento. Em vez de só construir nas zonas de risco junto ao rio, optaram por transformá-las num ativo. Criaram grandes parques, instalações de lazer. É inteligente usar o espaço aberto como proteção contra cheias e, ao mesmo tempo, como recurso para a qualidade de vida. E os resultados são bem visíveis. O Parque Shinoshaki, enorme, onde fazem o fogo de artifício de Edogawa no verão. E o Shinoshaki Ponyland, póneis gratuitos para as crianças andarem ali à margem do rio. Em Tóquio. É verdade. É uma demonstração curiosa de como uma antiga vulnerabilidade se tornou num trunfo. Os espaços verdes e de lazer são hoje centrais para a identidade de Shinoshaki. E para quem explora a zona, além destes parques, as fontes mencionam lojinhas locais. A Shuzakura Aonpo, de doces, a Saba no Suke, de bentos de peixe. Sim. Esses pequenos negócios mostram a vida cotidiana que floresceu nesta paisagem transformada. São os detalhes que completam o quadro. Para terminar, só uma nota rápida sobre a educação no período Edo, as Terakoya, as escolas nos templos. Havia uma em Kamishinozaki, a de 1861. Ensino de caligrafia, propinas baixas. E ligado a isso, há um costume muito tocante. Os Fudekozuka. Pequenos monumentos, pedras ou montículos, que os antigos alunos erguiam em homenagem aos mestres. Há mais de 20 em Edogawa. Mostram a ligação forte entre alunos e professores e dão pistas sobre as comunidades servidas por essas escolas humildes. Levanta a questão de como valorizavam a educação, não é? Embora não sejam atrações óbvias, saber que existem estes Fudekozuka por ali adiciona mais uma camada de profundidade. Pequenos segredos. Exato. Pequenos monumentos que contam grandes histórias sobre valores e conhecimento. Recapitulando então, vimos o nome ligado ao bambu e aos bancos de areia, a história do artesanato perdido das peneiras, a resiliência incrível dos festivais, o rio como fonte de vida e perigo, e a transformação urbana inteligente. Shinoshaki mostra como a história está tecida na paisagem moderna, mesmo que de forma subtil. E serve de lembrete, não é? Mesmo subúrbios aparentemente comuns podem ter narrativas riquíssimas. Conhecer o passado, as lutas, as tradições, as mudanças, altera a forma como vemos um lugar hoje. Então, o que levamos disto? Talvez uma pergunta. Quantas outras comunidades normais terão as suas próprias estelas esquecidas, os seus festivais renascidos, os seus Fudekozuka? Quantas histórias de resiliência estão escondidas nos parques ou nas ruas por onde passamos? Talvez valha a pena procurar esses ecos no nosso próprio bairro. Podem estar mais perto do que pensamos.